Oi, gente, boa noite! Eu me chamo Vinícius da Ilha. Pra quem não me conhece, eu conto histórias bizarras, crimes, terror no TikTok. E agora eu estou voltando ao YouTube. Eu já vinha do YouTube, né? E agora eu dei um tempo no YouTube, aí foi quando eu comecei a fazer as coisas no TikTok. Mas agora eu estou voltando no YouTube. O pessoal do TikTok me pediu muito e eu estou aqui. Então eu espero que os meus seguidores lá do TikTok estejam tudo aqui comigo, porque agora eu estarei aqui firme no YouTube, hein? Bom, então hoje eu vou contar a história da Marília Guimarães. Ela tinha 22 anos em 1970, quando ela decidiu sequestrar um avião junto com mais 5 guerrilheiros na época da ditadura militar. Marília Guimarães, ela tinha 22 anos, né, em 1970, quando ela decidiu sequestrar um avião com mais 5 guerrilheiros na época da ditadura militar. Ela tinha 2 filhos na época. Tudo começou em 1969, quando os filhos dela tinham 1 e 2 anos, e ela era uma professora de uma escola no subúrbio do Rio de Janeiro. Ela era professora e ela era diretora, na verdade ela era dona de uma escola que tinha em torno de 800 alunos, e ela vivia normalmente como uma cidadã normal naquela época. Só que o que ninguém sabia é que ela fazia parte de um movimento de extrema esquerda contra a ditadura militar daquela época. O movimento chamava Vanguarda Popular Revolucionária, e ela fazia parte junto com seu marido, que chamava Fausto Machado. Na época ela já era formada em letras e ela morava no subúrbio do Rio de Janeiro. O local em que ela morava e que tinha escola era perto da comunidade de Acari, no Rio de Janeiro. E a escola era usada para ser feita de local onde eles faziam panfletos contra o regime militar. Depois de um tempo, um dos membros do regime ele foi preso. Algum vizinho denunciou ele. Pelo menos isso foi o que ela declarou em uma entrevista no Jô Soares que ela fez. E com a prisão desse vizinho, acabaram investigando algumas coisas na casa dele e acabaram chegando até ela. Um dia ela estava fazendo uma reunião de professores quando o exército entrou na escola e deu voz de prisão para ela. Ela disse que ela não sabe como até hoje, que ela não lembra, mas que ela conseguiu de alguma forma convencer os militares de que de que ela não fazia parte de nenhum tipo de movimento e que ela não era de esquerda. Então os militares deixaram ela, mas com uma condição, que ela voltasse no quartel para poder provar, porque ela disse que tinha algumas provas, né, que ela tinha algumas notas de coisas que foram vendidas, para poder provar de que ela era inocente. Então, depois dela conversar com o movimento, né, com os integrantes do movimento, eles decidiram que ela deveria sim voltar lá no quartel e deveria provar, né, que ela era inocente na época, né, que na verdade era mentira. Ela não era inocente, segundo o que eles estavam acusando ela. E ele inclusive chamava ela, né, e o movimento de terroristas, mas na verdade o único terrorismo que tinha naquela época era por parte do Estado, todos nós sabemos. Então ela decidiu que ela deveria ir até o quartel e deveria provar que ela era inocente. Chegando lá no quartel, ela passou mais de 72 horas em um interrogatório que foi uma coisa super complicada para ela. Ela teve que passar por diversas ameaças, assim como ela passou por diversos interrogatórios, e não foram interrogatórios tranquilos, foram interrogatórios bem complicados. Imagina para uma mulher de 21 anos na época, né, onde mulher não tinha voz, era uma coisa muito difícil. Então ela realmente teve que passar por um momento difícil. Olha, eu admiro muito a coragem dela de ter feito tudo que ela fez nessa história. E vocês vão saber no final desse vídeo como que foi a saga dessa mulher. Foi uma coisa assim impressionante. No fim do interrogatório, eles liberaram Marília, acreditando que ela não faria parte de nada. Ela conseguiu de alguma forma provar de que ela não fazia parte de nada. Então ela foi solta. Mas o marido dela, Fausto Machado, continuou preso. Eu não tenho muitas informações sobre ele, mas a gente vai conversar um pouco mais no fim do vídeo. Algum tempo depois da Marília ser solta, ela foi redescoberta, né? E ela passou a ser perseguida pelo Estado. Então ela começou a ser perseguida pelos militares. Porém, ela ainda tinha os 2 filhos dela e ela passou por uma situação muito difícil. Ela viveu mais de 1 ano nessa situação, aonde ela não podia contar com ninguém, porque qualquer pessoa naquela época era motivo de perigo para ela, era alguma situação que ela podia ser entregue, então ela não podia contar com nenhuma pessoa, e ela passou esse tempo todo complicada junto com os filhos. Naquela época eles estavam na transição de 1 ano a 2 anos para 2 anos e 3 anos, então foi muito difícil para ela, criança pequena.
ela tendo que fugir de tudo e de todos. Ela passou várias noites tendo que trocar de lugares de onde ela morava. Ela passou por becos, ela passou por vielas. Todos os dias, quando ela tinha que mudar de um lugar para o outro, ela acabava tendo que mudar também na madrugada, porque no dia ela não podia aparecer, eu já expliquei o motivo para vocês. A luz do dia era um perigo para ela. Ela passou durante muito tempo assim, e ela acabou cansando dessa vida, ela acabou cansando desse perigo. A qualquer momento que ela fosse pega, ela poderia, naquela altura do campeonato, ser morta pelo Estado. Então ela decidiu, junto com outros membros do movimento, de que ela deveria dar um fim a essa situação. E a única maneira que ela achou de dar um fim nessa situação seria indo morar em outro país, no caso, em Cuba. E como ela faria isso? Ela teria que sequestrar um avião. Só que não poderia ser um avião que fosse dentro do Brasil, porque seria muito difícil para ela embarcar dentro do Brasil, já que ela era uma procurada na época. Então eles teriam que sair do Brasil, sequestrar esse avião, que seria um avião brasileiro, em outro país, e seguir para onde eles precisavam seguir, que no caso seria Cuba. Outro país teria que ser um pouco mais perto, né? Até porque não teria como ir para Cuba de carro, nem de outra forma. Então eles começaram esse plano. Seria um plano perigoso? Seria um plano perigoso. Mas para ela, nada era mais perigoso do que viver do jeito que ela estava vivendo. Ela já estava num limite extremo. Então foi aí que eles tomaram essa decisão. Depois de tomar essa decisão, a Marília e seus filhos viajaram até Minas Gerais de carro. Chegando em Minas Gerais, eles pegaram um ônibus que foi até Porto Alegre. E de Porto Alegre, ela se encontrou com mais 5 guerrilheiros, que também faziam parte do movimento. Depois de encontrar esses 5 guerrilheiros, eles partiram para o Uruguai, que seria onde eles iam sequestrar esse avião. O sequestro aconteceu no dia 1º de janeiro de 1970. Ele ocorreu em Montevidéu, no Uruguai, e ele aconteceu no Aeroporto Internacional de Carrasco. Por volta das 7h30 da noite, eles embarcaram no voo 114 da Companhia Aérea Cruzeiro do Sul. O avião tinha como destino Rio de Janeiro. Ele tinha uma parada em Porto Alegre e outra parada em São Paulo, depois ele iria para o Rio de Janeiro. O avião decolou com 21 passageiros e 7 tripulantes, e assim que ele foi decolado, eles anunciaram o sequestro. Um dos integrantes do movimento, chamado James Allen, levantou com uma arma na mão e anunciou o sequestro. Ele obrigou os pilotos a desviarem o voo e seguirem para Buenos Aires, onde seria a primeira parada. Lembrando, gente, o avião não era um avião de muita autonomia, então ele teria que ter várias paradas até que chegasse em Cuba. A primeira parada foi no aeroporto de Buenos Aires, na Argentina, aonde já tinha se tornado notícia nacional no Brasil o sequestro do avião. Só que não existem muitos registros de que eles tiveram problemas na Argentina. Depois eles abasteceram o avião e eles seguiram para Antofagasta, no Chile, onde eles reabasteceram o avião. Também não achei nenhum tipo de registro que eles tiveram problema. E eles seguiram para o aeroporto de Lima, no Peru. Aí já começaram os problemas. Eles tiveram que permanecer no Peru por 24 horas, porque eles estavam com um problema de pane elétrica no avião. E eles também estavam com um problema na turbina do motor direito. O governo do Peru tentou negociar uma rendição do avião, mas ninguém aceitou a rendição. Inclusive foi negociado a Marília que ela teria asilo político, tanto ela quanto os filhos, mas mesmo assim, óbvio, ela não aceitou. E nada foi suficiente para que eles não colocassem o avião no céu de novo. Eles conseguiram trocar a bateria e assim subiram e seguiram viagem. Isso foi na madrugada do dia 3 de janeiro, quando eles seguiram para o aeroporto de Panamá. Chegando no Panamá, eles encontraram oficiais brasileiros, aonde começaram uma nova negociação. Foi com um dos oficiais de voo chamado Hélio Borges. Ele desceu para pagar o reabastecimento do avião e ele se encontrou com um dos oficiais do Brasil. E esses oficiais tentaram, através dele, algumas maneiras de fazer com que eles parassem aquele avião e eles não seguissem para Cuba. Partindo do princípio que, se eles chegassem em Cuba, eles não teriam muito o que fazer lá. O Brasil não tinha nenhum tipo de relação diplomática com Cuba, então não teria muito o que fazer. O oficial de voo, o Hélio Borges, ele foi praticamente coagido pelos oficiais do Brasil, né? Os oficiais do Brasil coagiram ele a voltar com uma arma. Eles queriam matar todo mundo que estivesse dentro do avião, inclusive os 21 passageiros que eram inocentes. Mesmo assim, o Hélio Borges ele se negou a fazer isso. Então eles continuaram insistindo. Eles pediram para que ele colocasse gás lacrimogêneo dentro das turbinas do avião. Ele também se negou. E a última tentativa foi que ele colocasse veneno na comida dos sequestradores para eles comerem. E mesmo assim ele se negou, voltando para o avião. 5 horas depois eles conseguiram levantar voo e seguir para Cuba. Eles pousaram 2 horas depois no Aeroporto Internacional José Martí, em Cuba.
18 quilômetros da onde eles deveriam chegar. Eles tiveram um problema, uma falta de lubrificação em uma das turbinas, então eles tiveram que descer antes. Mas mesmo assim, chegaram em Cuba, chegaram todos bem. Chegando em Cuba, eles tiveram uma recepção um pouco fria, mas mesmo assim eles conseguiram chegar lá, se comunicar com Cuba. O diretor do movimento, né, em que a Marília fazia parte, enviou uma carta para o presidente de Cuba, pedindo para que ele desse asilo a ela. Então ela e os filhos não tiveram nenhum tipo de maltrato, nem nada em Cuba, e nenhuma das outras pessoas. Os 21 passageiros e os 7 tripulantes passaram um tempo no hotel. O Brasil teve que pagar milhões de taxas aeroportuárias, porque ele não tinha nenhuma relação diplomática com Cuba, então ele não tinha autorização para descer no aeroporto de Cuba. O Brasil pagou essa taxa, milhões de dólares em taxas aeroportuárias, e então eles voltaram com os 21 passageiros e os 7 tripulantes para o Brasil, enquanto os guerrilheiros, Marília e os 2 filhos, ficaram em Cuba. A Marília morou em Cuba por 10 anos, foi lá também que ela estudou medicina, ela se formou em medicina. Os filhos dela cresceram em Cuba e depois de 10 anos, foi em 1980, depois da lei da anistia, ela voltou para o Brasil. Ela enriqueceu trabalhando com informática, né? E pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei, eu não sei se existem mais, mas pelo que eu pesquisei, existem 2 livros que contam essa história. Um dos livros se chama Nessa Terra, Nesse Instante, e o outro livro se chama Habitando o Tempo, Clandestinidade, Sequestro e Exílio. Eu não li nenhum dos 2 livros, por isso eu não tenho detalhes, né? Eu não tenho mais coisas detalhadas. Mas eu já pedi um livro, assim, chegando em casa eu vou fazer um outro vídeo pra vocês com mais detalhes sobre essa história que eu acho incrível, eu acho uma história muito forte, né? Que fez parte do nosso país e eu acho que ela merece ser contada. Bom, gente, por essa falta de informação e também por eu não ter o livro em mãos, eu não achei nenhum tipo de informação que falasse o que aconteceu com o marido dela. Então, por favor, se alguém souber o que aconteceu com o marido dela, eu vou pedir para que deixem aí nos comentários. E assim que chegar o livro, eu vou ler o livro com calma e eu vou fazer aí umas especificações sobre os detalhes melhor para vocês, tá? A única informação que eu sei do marido dela é que na época ele foi preso e eles não tinham informação nenhuma, por isso que ela também fez esse plano, que aí esse plano acabaria ficando famoso de alguma forma e ele daria uma certa visibilidade para essas pessoas do movimento que foram presas, inclusive o marido dela, e que ninguém sabia na época. Mas depois disso eu não achei nenhum tipo de informação que falasse sobre o que aconteceu com o marido dela, qual foi o fim do marido dela. Gente, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa história, porque eu adoro essa história. Eu vou trazer mais informações e eu vou trazer mais histórias como essa. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo o que vocês preferem. Histórias bizarras, histórias incríveis, crimes, teorias. Eu vou trazer tudo isso no canal, mas vocês falando aqui embaixo, eu vou trazendo conforme o que vocês querem mais, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que tá vindo aqui no YouTube, né, pra me assistir, o pessoal do TikTok também. Um beijo pra vocês, vocês sabem que eu adoro muito vocês, eu sou muito grata a vocês. E o pessoal que tá chegando aí no YouTube, o pessoal do YouTube ou o pessoal que ainda não me conhece, sejam muito bem-vindos ao mundo Vinícius da Ilha. Eu conto história e eu trago muito conteúdo bom pra vocês, então continue aí. Se inscrevam no canal, por favor, ativem o sininho para os próximos vídeos, pro YouTube te avisar quando tiver outros vídeos. E me sigam também, ó, nas redes vizinhas, me sigam no Instagram, me sigam no TikTok, quem tiver TikTok. E tamo junto, galera. Me ajudem muito com o Instagram, porque eu preciso também crescer a minha plataforma do Instagram. Porque agora, né, é de produção de conteúdo que eu vivo e é da ajuda de vocês também. Então, por favor, estejam comigo nessa e me sigam lá no Instagram, tá bom? Eu vou trazer também outros tipos de conteúdo aqui no YouTube, né, do formato YouTube. Vou fugir um pouco do formato TikTok, né, que é o que vocês já estão acostumados. Mas para poder trazer sempre bom conteúdo e para poder sempre interagir com vocês, tá bom, galera? Um beijo no coração de vocês e muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Fui!